pessoal, me chamo Luana. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o caso das irmãs Pollock. Esse caso aconteceu no Reino Unido, no dia 5 de maio de 1957, em um lindo domingo ensolarado, em que as famílias tinham o costume de ir para a igreja, fazer a celebração da missa pela manhã. E aí nós temos, neste caso, duas irmãs, chamada Joana e chamada Jaqueline. A Joana tinha 11 anos de idade, a Jaqueline tinha 6 anos de idade. E elas foram na frente para poder guardar um local para ela e para os pais assistirem à missa. Só que ao dobrar uma esquina, elas foram atropeladas por uma carruagem de cavalos e infelizmente nenhuma das duas sobreviveu, Então os pais ficaram extremamente arrasados, mas após um ano do ocorrido, em 1958, eles tiveram mais filhos, que foram duas gêmeas. E aí nasceu as irmãs Dília e Jennifer, em 1958. Só que quando as duas irmãs completaram 3 anos de idade, os pais começaram a observar que elas tinham atitudes que eram muito parecidas com a das irmãs falecidas, Inclusive a Jillian, ela tinha uma cicatriz igualzinha à da Jaqueline, então elas tinham comportamentos muito parecidos. Elas começaram a pedir para ir passear em um parque que elas nunca tinham estado, que os pais nunca tinham levado elas, mas que eles levavam as filhas falecidas. Inclusive, elas batizaram a boneca delas com os mesmos nomes que as irmãs batizaram, quando eram vivas. Então, assim, foi um caso que nunca foi desvendado. Na época, a medicina tentou entender se era uma situação de reencarnação, ou se elas tinham uma possibilidade de ter contato com o âmbito espiritual, com a parte paralela ali das almas das irmãs. Mas quando elas completaram 5 anos de idade, simplesmente esses comportamentos eles sumiram. E nunca foi desvendada a história, eles não conseguiram explicar o porquê delas terem comportamentos. Inclusive, elas tinham pavor, Quando estavam na rua, a carruagem, a carros, elas entravam em pânico. Então, assim, é bem interessante esse caso, hein, gente? Olha só, segue, compartilha, ajuda bastante. E eu vou voltar aqui com mais casos interessantes de situações e casos que nunca foram desvendados.